E já estamos de volta falando agora de Pilates, uma atividade que é grande aliada no tratamento da dor na coluna. Isso mesmo. Mas é bom ter cuidado. Se os exercícios não forem executados da forma correta, você pode até se prejudicar. Os benefícios do Pilates vão bem além da busca da qualidade de vida, da manutenção da boa forma. Esses exercícios atuam de forma eficaz também no tratamento da dor na coluna. Não é isso, doutora Sâmara? Sâmara Mota já está aqui comigo, ela é fisioterapeuta aqui do Instituto Pilates e esse é o grande diferencial do Instituto, né? Boa noite. Boa noite, Natália. Esse é o grande diferencial. Foi por isso que surgiu o Instituto New Pilates, na ideia de proporcionar a esses alunos, a esses pacientes que sofrem de dor na coluna ou que já fizeram tratamento na coluna, um programa de pós-tratamento para que eles consigam manter todo o resultado que conseguiram dentro de um tratamento. E é daí que a nossa parceria com o ITC Vertebral, no intuito de dar continuidade ao tratamento que esses pacientes fizeram na clínica e para que esse tratamento, o efeito dele se prolongue por bastante tempo. Não é só o paciente não estar sentindo dor. Todo paciente que faz tratamento de coluna, seja ele medicamentoso, cirúrgico ou de fisioterapia, ele precisa dar continuidade a esse tratamento com atividade física. Após o primeiro episódio de dor na coluna, é comprovado cientificamente que esses pacientes têm uma atrofia da musculatura profunda que são responsáveis por estabilizar a nossa coluna. Então essa atrofia ela acontece e a única forma de se reverter esse quadro de atrofia muscular é através de um trabalho específico de exercício de fortalecimento para esses estabilizadores. Não é à toa que os exercícios são todos acompanhados por vocês. É diferente de uma aula normal de Pilates, né? Tem essa diferença. Exato, Natália. Para esse acompanhamento... Bem mais cuidadoso. Muito mais cuidadoso. Esse acompanhamento é feito através de fisioterapeutas. Para que se tenha esse acompanhamento, é impossível atender pacientes com lesão na coluna com 3, 4 alunos com um único profissional. Então, para isso, o Instituto New Pilates trabalha com no máximo 2 alunos para cada fisioterapeuta. Isso nos dá uma possibilidade muito maior de um grande acompanhamento e um trabalho diferenciado. Eu vou conversar com outra fisioterapeuta aqui do Instituto New Pilates, a Lara Nuto. Tudo bem, Lara? Já é, Natália. Lara, antes de chegar até aqui, e inclusive antes de começar qualquer trabalho no ITC e aqui no New Pilates, a paciente, a cliente tem que passar por uma avaliação, né? Exatamente. Todo paciente que vai iniciar a prática de Pilates com a gente, ele vai passar por uma avaliação clínica criteriosa, onde nós vamos colher toda a história de dor desse paciente, todos os tratamentos prévios que ele deve ter feito, quais foram os profissionais que acompanharam esse paciente. Além disso, nós vamos conhecer a lesão dele através dos exames de imagem, da história e do exame físico que nós iremos fazer. Nós iremos fazer também testes de mobilidade, que tem comprovação científica. Nós utilizamos a subclassificação feita por pesquisadores americanos, que nos conduzem qual tipo de tratamento é mais indicado para o paciente. Inclusive até se esse paciente está na fase de começar o Pilates ou não. Porque dependendo de como esse paciente chega, pode ser que a prática de Pilates não seja indicada no momento. Nós também temos como ver, através da avaliação, quais os exercícios são indicados para esse paciente. Nós podemos ter pacientes com a mesma lesão, mesmo nível de condicionamento físico, mas ter exercícios que são indicados para um paciente e exercícios que são completamente contraindicados para o outro paciente. Teu nome? Bárbara. Bárbara. Já terminou o trabalho com o ITC e chegou ao Pilates? Eu terminei. O teu problema qual é? Eu tenho hérnia de disco na L5-S1 e eu descobri no ano passado, que foi quando eu vim pra cá. Muita dor.
muita dor. Assim, chegou uma época que eu tomava muito anti-inflamatório e não tinha como eu fazer as coisas básicas do dia a dia. Para eu dormir, eu acordava no meio da noite porque eu tava com dor. E assim, isso dificultou muito a minha vida. Isso por quanto tempo? Desde quando você descobriu? Eu descobri em junho do ano passado, não, foi em setembro do ano passado. Aí em outubro eu comecei a fisioterapia. Começou aqui. Comecei aqui. E como é que foi esse início? Você sentiu uma melhora rápida? Olha, a melhora é desde o início, porque eu comecei com o aparelho de tração na fisioterapia. A fisioterapia eu comecei 4 vezes por semana. Aí com o tempo foi diminuindo até que eu pude vir pro Pilates. Eu tô no Pilates desde dezembro do ano passado. E tá bem? Tô bem já. Dormindo bem? Dormindo bem e sem dor. Deixa eu conversar também com a Maria da Penha, que também é paciente aqui do Instituto New Pilates. Tudo bem, Maria? Tudo Hoje bem. pode dizer que tá tudo bem. Hoje sim. Mas já passei por muita dor. Uma dor lombar, Hérnia de disco também? de uma protusão, né? E fiz também a tração, né, com o doutor Montenegro. Depois fiz o Pilates com a doutora Lara e dei continuidade aqui, né? Então hoje a tua qualidade de vida tá bem melhor. Muito boa, excelente. Eu praticamente não tenho dor. Muito ruim conviver com essa dor, né? É muito ruim. E o tratamento, ele coloca a gente como corresponsável. Então, no início eu recebi a cartilha do Dr. Coluna. E aí, no dia a dia, a gente é orientado a manter uma postura que seja favorável ao tratamento que a gente tem, tanto no ITC quanto no Pilates. Então, o legal também aqui do Pilates é que além de tratar o teu problema, você ainda tá com postura bem melhor. Educa. Maria, o mais importante desse acompanhamento que vocês fazem aqui é que a pessoa não corre o risco de até piorar as lesões, né? Natália, o Pilates ele é bom, ele pode ser muito bom para quem tem lesão na coluna, mas ele também pode ser muito ruim se não for feito de forma adequada. O Pilates ele tem uma diversidade enorme de exercícios. E isso virou modismo também. Tá? De uns tempos para cá todo mundo quer fazer Pilates. Exatamente. Só que quando se fala sobre doenças degenerativas da coluna, o risco é muito grande. Então, entre a infinidade de exercícios que se tem dentro do estudo de Pilates, é através de uma boa avaliação que você vai filtrar e realmente saber o que eu posso fazer com esse aluno e o que eu não posso fazer com ele. Porque o mesmo exercício pode ser indicado para um e não para o outro. Então, em um aluno beneficia e em outro pode gerar uma grande crise. Pode ver alguns desses exercícios que são contraindicados para quem tem problema na coluna? Podemos. Existem alguns exercícios que são muito comuns no estúdio, que quase todos os alunos fazem, mas que em caso de lesão na coluna ele pode ter um grande risco. Esse alongamento de cadeia posterior, que o paciente fica com o joelho esticado e com o pé para cima, que é um alongamento de toda a cadeia posterior, para quem tem histórico de irradiação é aquela dor que vai da coluna irradiando por toda a perna ou até o pé, ele promove todo um alongamento da cadeia neural. Então, além de um alongamento da cadeia posterior, ele tensiona toda a cadeia neural. Então, o próximo exercício é um afastamento antero-posterior, em que a gente promove o alongamento posterior dessa perna que está na frente e anterior da outra. Ela favorece um pouco o aumento de lordose, sobretudo em pacientes que não têm grande consciência postural. Então, para quem agrava a sintomatologia com movimentos de extensão, exercícios que favoreçam o aumento de lordose pode gerar desconforto nesse paciente durante a aula ou após a aula. Outro cuidado que tem que ter também é exatamente porque esse movimento de aumento de lordose, ele aproxima as estruturas posteriores da coluna e podem favorecer um pinçamento. Bom, Natália, esse último exercício que eu vou mostrar
é um exercício de fortalecimento de cadeia inferior, de membros inferiores, em que o paciente inicia com o quadril e os joelhos dobrados. No final do movimento, ao esticar, ele está também promovendo o alongamento neural, com todo o joelho esticado e tensionando toda a cadeia neural. Então, isso também pode estar ativando e estimulando esse componente neural que, na realidade, nós temos que fugir disso. Pacientes que têm histórico de irradiação têm que fugir de exercícios de fortalecimento ou de alongamento que promovam alongamento neural, algum tipo de tensionamento neural. Muito bem. Vocês trabalham também com a estabilização vertebral, né? Logo após a avaliação, antes mesmo da pessoa chegar até os exercícios? Exatamente. A estabilização vertebral é a base dos nossos atendimentos, é a base do nosso programa de atendimento. Após essa avaliação, todos os pacientes que têm históricos de dor na coluna iniciam com estabilização vertebral, exatamente pelo que nós já tínhamos falado antes. Após o primeiro episódio de dor na coluna, nós começamos a ter uma atrofia da musculatura profunda. E essa atrofia ela só é revertida através de exercícios específicos de fortalecimento dela. E para isso, a técnica com maior comprovação científica que realiza esse fortalecimento de estabilizadores de coluna é a estabilização vertebral. Então, inicia a estabilização vertebral e durante todos os exercícios de Pilates que vão evoluindo de forma gradual, de acordo com a condição clínica desse aluno, a estabilização vertebral ela é estimulada.